sou Tânia, acadêmica do curso de Pedagogia pela Unifil. Vou aqui apresentar um trabalho de prática pedagógica, que é uma aula. Essa aula eu vou ministrar para o primeiro ano do ensino médio e o tema dessa aula é texto dissertativo argumentativo. Então aqui eu vou falar um pouco desse texto, que é um texto dissertativo e argumentativo. O texto dissertativo e argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentadas. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, esse é o tipo de texto solicitado aos alunos, cujo tema aborda questões atuais de ordem sociais, científica, cultural ou política. Então, vamos fazer um texto dissertativo e argumentativo. Como descrever esse texto? A construção de um bom texto dissertativo e argumentativo segue a seguir de ordem de importância: o domínio da gramática, o conhecimento sobre o tema, a compreensão de ideias sobre o tema, a exposição das ideias, capacidade de síntese, posicionamento pessoal e o desenvolvimento e a argumentação. Como começar uma redação? Então aqui eu vou falar passo a passo como a gente deve começar a redação. Então a redação é parte primordial para uma conquista e uma boa avaliação, seja no Enem ou em sala de aula. Aliás, aprender a escrever bem é um dos requisitos necessários para conquistar diplomas e também um bom emprego futuramente. E a coesão textual, mesmo que não esteja diretamente ligada à sua área de atuação, como o campo das ciências exatas, é relevante, pois ao longo de sua trajetória acadêmica, a escrita lhe acompanhará, seja na produção de monografias e no desenvolvimento de teses de especializações, mestrados ou doutorados. Então vamos começar pelas frases mais importantes para a gente iniciar uma redação. Hoje em dia, no passado, atualmente, observando o cenário, basta olhar para o passado próximo, talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual, comenta-se com frequência a respeito de, atualmente observa-se que, é fácil falar sobre, é difícil abordar. Ao se examinar alguns, verifique-se que, convém-se lembrar, é de fundamental importância, é indiscutível que, inegável que. Muito se discute a importância de, no século, é de conhecimento geral que, levando-se em consideração os aspectos, todos sabem, poucos sabem, muito se debate hoje em dia, muitos duvidam, a história afirma. Apesar de muitos acreditarem que, pode-se afirmar que, em razão de, cogita-se com muita frequência de, dado o exposto da pesquisa tal, todos sabem que em nosso país há tempo e observa-se. Então, formas de iniciar uma redação. Além das frases de efeito que pode iniciar uma redação, há também as formas de conduzir uma argumentação para envolver o leitor. Então, aqui eu vou falar algumas possibilidades. Alusão à história. É comum iniciar uma redação falando sobre o que diz a história. À luz do conhecimento, a qualquer tema fica mais interessante e é possível mencionar guerras, conflitos, conquistas e revoluções para iniciar uma redação. Oposição a uma ideia. Também é possível extinguir o seu leitor por meio de uma oposição a uma ideia. É uma forma interessante, mas que precisa ser bem fundamentada para não se perder logo de cara.
Evite opiniões pessoais e traga apenas ideias. Citações. Você também pode começar uma redação fazendo uma citação de alguém importante. Mas atenção, cuidado com citações muito polêmicas e que atualmente não serão aceitáveis. Prefira mencionar especialistas, políticos, historiadores, cientistas, antropólogos ou sociólogos. O contraponto. Que tal começar logo polemizando? Mas calma, tudo dentro de um padrão. Você pode trazer na sua introdução duas correntes opostas ao tema e assim atrair o leitor para a sua conclusão sobre a polêmica. Argumento. Essa é a forma mais tradicional de iniciar uma redação. É com um bom argumento que você vai agradar seu professor ou seu avaliador nesse sentido. Você tem que estar bem certo sobre o seu argumento para não acabar se contradizendo durante o texto. A pesquisa. Nada mais sólido que mencionar pesquisas em uma redação. Além de impressionar o avaliador, você pode capturar a atenção do leitor comum. Mas cuidado com fonte de pesquisa. Ela precisa ser idônea e séria. Estatística. As estatísticas são formas excelentes de trazer à tona um tema na redação, principalmente para confirmar o que você tem a dizer. Os números são praticamente irrefutáveis. A definição. O dicionário é sempre um amigo leal de quem escreve e na hora de fazer uma redação, ele pode ser seu melhor aliado. Defina as palavras do seu tema e você dificilmente errará na escolha da sua introdução. O questionamento. Você pode deixar uma pergunta ao leitor logo de cara. Isso vai fazê-lo se envolver com o seu tema e buscar uma resposta ao longo do texto para responder ao questionamento introdutório. Cite personalidades. Algumas pessoas importantes ou famosos podem fazer parte da sua introdução. Tudo com muita parcimônia e seriedade. Contudo, evite frivolidades ou celebridades. Prefira políticos, escritores, esportistas, poetas, especialistas, cientistas e outras personalidades respeitadas na área do tema. As características. O texto dissertativo, argumentativo ou apenas dissertação é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e os seus principais problemas. Costuma-se aparecer como tema de redação. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes, bem fundamentais: introdução, argumentações, conclusão, conforme se explica a seguir. A estrutura de uma redação. Então, vamos começar pela introdução. No início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese ou ponto de vista a ser defendida. Argumentação ou desenvolvimento. Os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese, mediante argumentos. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio de análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. A conclusão. Então, o final de um texto dissertativo ou argumentativo pode ser produzido de 2 formas. Enquanto sínteses, com proposta de soluções, no caso de conclusão, por sínteses. O autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso de conclusão com propostas,
de soluções. É necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminua as questões problemáticas. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão e os meios, como será promovido a intervenções e os objetivos, que é para que será feita a ação sugerida. Como fazer? Então, para produzir um bom texto dissertativo e argumentativo, é necessário estar atento às exigências de cada parte do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão, possui conforme explicado acima. Além disso, é importante lembrar do uso das normas de padrão da língua portuguesa. De fundamentar os argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas. Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua. Respeitar os direitos humanos, estabelecido na Declaração Universal redigida pela ONU. O meu muito obrigada. E aqui eu deixei um pouco do relato da nossa aula sobre redação, dissertação, né? Então, até a próxima aula.